Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Alegre novamente de estar na casa do Senhor, feliz por ter meu nome escrito no livro da vida. Quem está feliz? Aleluia! Nós temos que estar feliz, se alegrando na nossa salvação, amém? Feliz por você estar na casa de Deus, nesse dia em que nós vamos cear, onde nós vamos aqui renovar o nosso voto, a nossa fé, fazer uma ordenança, não é um ritual, isso aqui é muito mais do que isso, né? Nós estamos anunciando a morte do nosso Cristo e a sua ressurreição, até que Ele venha buscar a sua igreja, amém? Cadê a noiva do Cordeiro que está preparada para subir? Aleluia, louvado seja Deus. Se coloque em pé, querido, abra a sua Bíblia comigo. No livro de Efésios, no capítulo 6. Aleluia. Louvado seja Deus, por podermos estar na casa do Senhor, amém? Efésios, capítulo de número 6. Quero informar os irmãos que sábado que vem nós vamos ter uma atividade na igreja, amém? No sábado e no domingo estará conosco o cantor Paulo Ramalho, amém? É um levita que Deus tem levantado, um homem de Deus. Ele tem sido muito usado por Deus para abençoar esta nação brasileira, e ele estará conosco aqui no sábado e no domingo. No sábado nós vamos fazer aqui uma noite de louvor, amém? Temos bastante pessoas que já confirmaram presença. Teremos conosco algumas pessoas lá da igreja El Shaddai de Itambé, vão estar vindo aqui louvar a Deus também, né? Está para confirmar aí um grupo de pagode evangélico, né? Lá da Casa de Recuperação também, que também já está para confirmar, e algumas presenças aí que com certeza Deus já tem preparado no céu, amém? Então vamos vir à casa de Deus, prestigiar esse trabalho, né? E adorar ao Senhor, porque noite de louvor é noite de adoração, amém? Vamos vir à casa do Senhor, louvar a Deus e nos alegrar na presença do Todo-Poderoso, amém? Capítulo 6, versículo 10, do livro de Efésios diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Amém? Pode colocar a sua Bíblia aí no seu assento, me ajude em oração neste momento. Vamos clamar a Deus. Pai das luzes, em nome do teu Filho Jesus, mais uma vez, eu me coloco, Senhor, na tua disposição, ó Deus querido, porque existe aqui um povo que veio para ouvir a tua voz. Faça conforme a tua vontade, falando, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Que o teu Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um que aqui veio, Senhor, uma palavra rema para a sua vida, em nome de Jesus, ó Deus. Nós sabemos que existe uma batalha travada, Pai, uma batalha que nós não vemos com os nossos olhos carnais, mas podemos crer e acreditar, porque está escrito na tua palavra, meu Deus, que existe, Senhor, hostes espirituais da maldade, tentando impedir a tua igreja de ser abençoada. Mas nesta noite nós queremos declarar, no nome de Jesus, que eles já perderam, que eles já foram derrotados, porque aquele que está conosco, aquele que vai à nossa frente, Ele é maior para nos dar a vitória. Por isso, Deus, abençoa nesta noite a tua igreja, coloca os teus anjos para nos ajudar neste lugar, colocando por terra todo o mal, e que a tua presença seja forte em nossos corações. É a nossa petição,
em nome de Jesus. E aquele que crê diz: pode se assentar, querido. Aleluia. Quero também agradecer a Deus pela vida do irmão Rogério, que está conosco nessa noite. Um homem de Deus. Me alegrei muito de ter conhecido a sua vida, querido. Tem um testemunho muito forte e faz um trabalho louvável, nas penitenciárias. Esteve, por algum tempo sendo líder de um trabalho dentro da penitenciária aqui de Maringá, no complexo ali em Paysandu. E hoje é um homem que Deus tem usado para evangelizar os excluídos, aquelas pessoas que precisam, conhecer um Deus que muda a história, que transforma a vida. A maior pregação que existe, querido, é a tua vida, é a minha vida, é a nossa vida. Quando Deus faz algo na vida de alguém, isso é para ser uma referência para aqueles que estão lá do lado de fora, precisando de serem transformados pelo poder de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Rogério, que Deus possa continuar te abençoando, amém? Foi o nosso arqueiro defensor lá na nossa brincadeira, lá no torneio que foi promovido lá na casa de recuperação, um dos poucos que ele estava levando a sério, porque ele estava ali empenhado mesmo, Deus abençoe a sua vida, e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar, Os irmãos estão até hoje aí sem levantar, vai levantar assim, dá uma, faz um estralinho, Pastor Jesuel era o homem mais ungido do campo, tinha óleo da cabeça ao pé, aquela pomada, aquela, de massagem, era no pé, na coxa, na panturrilha, e falou, mas passa nas costas também, era uma junção de cima e embaixo, pastor? Deus abençoe, que conserve assim com essa saúde tremenda, aleluia. Eu louvo a Deus pela sua vida que está na casa de Deus. Vamos ceiar juntos com o Senhor. É um dia de confraternização, de festa, porque tem um banquete preparado para a nossa vida nesta noite. Quem está feliz por estar ceando na casa de Deus? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Queridos, hoje é um dia tão especial de ser lembrado, porque é uma referência, do dia, um aniversário, se assim podemos dizer, do dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Você sabe que o cristianismo, ele só tem sentido por este ato, porque tudo que Jesus fez nessa terra não teria sentido se não houvesse o ato da ressurreição, que foi quando ele venceu a morte, ele pagou o preço pelo nosso pecado, ele tomou a chave do inferno da mão do diabo, e agora, a partir de agora, a autoridade está sobre a sua mão, ninguém mais será condenado, porque aquele que está em Cristo Jesus, ele nasce novamente para a vida eterna, aleluia. Então o ato da ressurreição, ele é o ato que dá sentido ao cristianismo, à nossa vida. O fato de nós estávamos condenados pelo pecado, ele já foi lançado por terra, porque Jesus veio, deu sua vida, e como prova que ele tinha autoridade para nos salvar, ele ressuscitou, provando que ele tem poder sobre a morte. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Ele não só ressuscitava as outras pessoas, como ele a si próprio ressuscitou, e esteve com seus discípulos por 40 dias, provando assim que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém que está em Cristo Jesus neste lugar? Louvado seja Deus. Então nós temos que estar felizes, estar alegres, não mantendo aquela imagem triste do Cristo, o Cristo crucificado ali, cabisbaixo, como a pastora falou, triste, esmurecido. Não, querido, ele ressuscitou. Aleluia, está num lugar honrado à direita do Pai, ali reinando, querido, ali comandando todas as coisas, e pode ter certeza, querido, que ele tem o controle da sua vida em suas mãos. Dá mais um glória a Deus por isso. Aleluia. Hoje é dia de festejar, porém que nós sabemos que ele veio a esta terra e transformou o mundo, ele transformou a humanidade, ele transformou a vida de muitas pessoas
quem sabe até bilhões delas que nem conhecemos, que já passaram por este mundo e que tiveram as suas vidas renovadas, as suas vidas transformadas, e hoje já estão, esperando o dia do julgamento no paraíso celestial, juntamente com o nosso Deus. E por isso, amados, nós temos que entender que esse ato de transformar vidas, ele também foi deixado aos seus discípulos. Quando ele deu poder e autoridade aos seus discípulos, ele quis com aquilo dizer: olha, o meu ministério vai continuar agora por vocês. Tudo aquilo que eu fiz aqui em vida, agora eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sós. Estará com vocês o Espírito Santo, e através dele, vocês vão operar os mesmos sinais, ainda maiores ainda, que eu fiz aqui nessa terra, para que vocês continuem o meu ministério, continue dando sequência a tudo aquilo que eu fiz nesta terra. E é por isso que tem-se o nome daqueles seguidores de discípulos, que são pessoas iguais, pessoas semelhantes, que têm as mesmas características que Cristo teve, aleluia. E hoje nós todos aqui somos discípulos dele, aleluia. Quero que você confirme isso falando amém. Amém. Diga para o seu irmão: você também é um discípulo de Deus, chamado para transformar este mundo. Diga para ele, aleluia. Eu vou aqui, querido, fazer uso. Nós lemos aqui um texto que fala a respeito de batalha, que fala a respeito de guerra, que fala a respeito de algo que nós não vemos, mas que existe e que está havendo uma batalha travada nas regiões celestiais. Nós sabemos que guerras, batalhas, elas são travadas em campos de batalha, em lugares abertos, onde dois exércitos ou mais se reúnem ali para medir forças, para disputar algo. Na antiguidade era muito comum fazer isso pela terra. As pessoas lutavam por território, por propriedades, por nações, por reinos, por impérios. Eles travavam as batalhas para conquistar coisas materiais. E aqui, Paulo escrevendo esta carta à igreja de Éfeso, ele disse: olha, hoje a nossa batalha não é essa mais. Não é essa batalha por terra, não é esta batalha por território, por riquezas. Hoje a luta não é mais contra carne e nem contra sangue, ou seja, não é mais contra pessoas, mas agora aqueles que foram alistados neste exército de Cristo, ele tem que aprender a lutar contra o adversário das nossas almas, Satanás e seu exército, que tenta por todo jeito frustrar os planos de Deus na nossa vida, aleluia. Você que tem promessa de Deus, eu pergunto ao teu coração: você tem batalhado pela sua vida? Você tem batalhado pelos seus projetos? Você tem lutado, querido, contra as hostes espirituais da maldade, que tentam frustrar os planos de Deus, que venham se cumprir na nação brasileira, nesta cidade de Maringá? Porque esta batalha, que não quer dizer que eu tenho que batalhar só em prol da minha vida, não. Nós estamos, querido, convocados, alistados para batalhar contra tudo isso que está acontecendo por aí. É por isso que a Bíblia diz que nós não temos que nos conformar com este mundo tenebroso, mas nós temos que transformar pela renovação do Espírito, aleluia. Ou seja, isso quer dizer que Deus conta comigo e com você para transformar este mundo num mundo melhor. Nós temos que fazer, querida, a diferença, fazer a nossa parte para transformar essa situação caótica que se encontra o mundo num lugar melhor, num lugar onde Cristo reina nas nações, aleluia. Porque muitas vezes nós imaginamos que lutar seria então levantar uma bandeira, ou quem sabe ir para um protesto. Isso é lutar contra carne e sangue. Mas nós temos que aprender é lutar espiritualmente, é lutar para travar uma batalha contra o verdadeiro adversário que está colocando este pensamento na cabeça do homem. Porque Satanás, ele não tem corpo, os seus soldados também não têm corpo, então eles
tentam influenciar pessoas e lideranças principalmente, para que venham tomar decisões levando o povo para longe da presença de Deus, para longe da vontade de Deus. Eu vou fazer uso hoje de um texto que ele é muito antigo. Vou até mostrar o jornal aqui para os irmãos. Este texto eu encontrei, entre alguns manuscritos que ainda era do meu sogro, do começo da sua conversão. Então imagina, que ele foi crente aí por mais ou menos 20 anos, então, e já faz uns 10 que eu tenho isso aqui na minha mão. Então deve ter para lá de 20, perto de 30 anos, este texto, mas vocês vão ver como ele é atual. Ele foi escrito pelo reverendo Luiz Henrique Solano Rossi, que é pastor da primeira igreja presbiteriana independente de Maringá, ou seja, era na época, este homem de Deus. Quero que você preste bastante atenção, porque é muito concernente este texto para os dias atuais. Olha o que diz. Há 2 décadas atrás, quando o Brasil tinha menos que 10 milhões de evangélicos, havia por parte de seus líderes um discurso de que, ao atingir o número de 20 milhões de evangélicos, o Brasil seria um país diferente, melhor, mais justo, mais digno. Pois bem, no último censo do IBGE constatou-se que o número de evangélicos no Brasil ultrapassou a casa dos 30 milhões. Isso naquela época. Hoje é aproximadamente o dobro, 60 milhões de evangélicos. Somos um país melhor por causa disso? A presença evangélica no Brasil tem produzido efeitos positivos? Tem conseguido responder aos mais profundos questionamentos da sociedade? Percebemos que a partir do início da década de 90, o evangélico se popularizou em nosso país. Isso se deve em grande parte ao fato que artistas conhecidos e pessoas famosas declararam a sua fé evangélica, depois de terem passado pela experiência daquilo que chamamos de conversão. Multidões se aglomeram para ouvir o seu testemunho. Alguns desses artistas aproveitaram para vender seus CDs ou seus livros, os quais de certa forma contavam com mais detalhes a respeito da transformação ocorrida em suas vidas. Começaram a surgir os shows gospels. O modelo era o mesmo dos shows dos artistas populares. Muita música, jogo de luzes, pessoas pulando, alguns desmaiando e assim por diante. Declarar-se evangélico tornou-se algo diferente, novidadeiro, cult, como costumam dizer alguns. A fé evangélica alcançou assim alguns dos setores da sociedade: o pobre, o rico, o famoso, o anônimo, e artistas e o comum. Surgiram então as camisetas com motivos bíblicos, adesivos para carros, livros aos montes sobre os mais variados assuntos, bandas com todos os ritmos, encontros evangélicos de todos os tipos e para todos os gostos, comunidades com os nomes mais diferentes, pastores com as mais variadas formações e estereótipos. Foi o início da indústria evangélica que hoje movimenta milhões de reais em nossa nação. Infelizmente, esse crescimento numérico não foi acompanhado de um crescimento qualitativo. Surgiram os escândalos morais e financeiros. Igrejas se enriqueceram e tornaram-se poderosas no mundo dos negócios. Pastores tornaram-se celebridades e começaram a se autoproclamar apóstolos, preocupados com a eternidade de seus nomes. Os valores foram relativados. Os discursos foram mudados. Não se fala mais em mudança de vida, em conversão, em integridade. É possível declarar-se evangélico sem haver compromisso com a transformação de vida. É possível professar a fé e continuar a cometer os mesmos pecados todos os dias. O mundo evangélico tornou-se mais pobre. Ao mesmo tempo, quando olhamos para o Brasil, constatamos que os problemas permanecem e alguns deles até aumentaram. A pobreza em nossa nação alcançou o alarmante índice de 1/3 da população vivendo na linha da pobreza. O analfabetismo continua sendo um desafio. As favelas estão crescendo, o consumo de drogas é assombroso. Os casamentos continuam sendo desfeitos. O número de casos de suicídio é impressionante. As pessoas continuam desesperadas. O Brasil continua em crise. Há algo de errado conosco.
Necessitamos recuperar a nossa relevância. Precisamos dizer por que estamos aqui. A comunidade evangélica tem um compromisso inadiável com a transformação deste país. Não queremos uma nação evangélica, mas uma nação justa, digna e habitável. Para isso devemos levar a sério o ensino de Jesus, que disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Não precisamos ser muitos, precisamos ser relevantes. Amém? Pastor Reverendo Henrique Solando Rossi. Eu quis fazer menção deste texto, porque talvez nunca na história deste país nós tivemos tantos homens evangélicos participando do Congresso Nacional, da Câmara de Vereadores das cidades, até mesmo prefeitos de cidades. Temos hoje sim lideranças fortes políticas por aí, mas no que isso tem refletido para o crescimento do reino de Deus de uma forma qualitativa? Ou seja, realmente o Brasil se tornou um lugar melhor? Ou quem sabe a cidade onde nós moramos se tornou um lugar melhor por causa do crescimento do número de evangélicos? Ou os índices de mortalidade, de homicídio, de consumo de droga, eles têm sentido o impacto dos evangélicos quando se diz, quando se faz referência ao número e ao percentual de pessoas que usavam droga? Quem sabe nos anos 80, quando os evangélicos eram uma minoria irrisória, onde não tinha essas grandes igrejas poderosas que conseguem alcançar milhões e milhões de pessoas em uma pregação através dos meios televisivos. Será que verdadeiramente a igreja militante do Senhor tem feito a diferença? Ou tem sido só um crescimento quantitativo, sem resultado forte, sem um resultado verdadeiro, sem impactar na sociedade aonde ela vive? Eu comecei a refletir sobre isso, e Deus me levou a este texto, em Efésios, aonde Paulo, escrevendo à igreja, ele fala para esse povo, fala: olha, não adianta vocês agora lutar contra as pessoas, não adianta vocês agora arrancarem a espada e sair por aí querendo que as pessoas mudem na marra, não adianta você tentar impor a sua visão, o seu modo de vista, pela força, porque isso não vai resolver. O próprio Cristo disse que não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito. Não é pela carne que nós vamos vencer, mas pelo Espírito. E quando nós falamos de batalha, de guerras, nós vemos que o mundo todo está em batalha, está em guerra. Mas na região celestial, no mundo espiritual, esta batalha é ainda maior do que nesta terra. É uma batalha incessante, é uma batalha que não para, é uma batalha que existe apenas um adversário, e isso é que nós vamos tratar nesta noite. Nós vamos ver aonde que nós temos que batalhar, quais são as batalhas que nós temos que travar, e como que nós precisamos vencer essas batalhas. Quando nós falamos aqui de uma igreja militante, de um exército de Deus, dos cristãos que estão aqui para seguir, a missão que Jesus começou, nós falamos aqui de uma batalha contra Satanás, que quer dizer justamente o adversário, e o seu exército de anjos caídos, que estão a todo momento tentando arrastar, arrebanhar o maior número de pessoas para o lado de lá. Ou seja, como eles já estão condenados, quanto mais eles levar para lá, melhor. O que eles querem, na verdade, é frustrar os planos de Deus. E a igreja do Senhor nessa terra tem como missão saquear o inferno, povoar o céu. Então, como nós vamos travar esta batalha? A primeira coisa que um exército precisa para vencer uma batalha é de foco na batalha.
Porque se não houver foco, se todo mundo não estiver voltado, sabendo claramente quem é o seu inimigo, sabendo claramente quem que ele tem que combater, o exército vai estar disperso. Ou seja, a distração, ela é o contrário daquilo que nós chamamos de foco. A distração, ela vem justamente para tentar tomar o tempo, para tentar perder o foco, para que Satanás possa agir deliberadamente, sem impedimento nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque na própria Bíblia nós encontramos a distração como uma estratégia de um exército para dominar outro exército. Quando Gideão preparou 300 homens para lutar contra o exército adversário dos filisteus, era uma grande multidão que vinha de lá para cá. Só que Deus colocou um embaraço ali e eles começaram a brigar entre si, eles começaram a se confundir entre si, e ali eles quase que se autodestruíram. Quando Gideão chegou, foi só saquear. Eles começaram a fazer barulho, eles começaram com uma estratégia de Deus, de acender as tochas, de tocar as trombetas, para parecer que eram muitos que vinham contra eles. E eles começaram a ter dissensões contra eles mesmos. Falando, nossa, mas é muita gente, vamos embora. Não, se você for embora, você vai morrer, nós vamos te matar. Eles começaram a brigar entre si. E aquilo foi uma estratégia que Deus usou para dar a vitória a Gideão. Só que o diabo, irmão, que como ele é um ser milenar, ele vem estudando tudo que acontece, todas as batalhas, e se tem uma coisa que o infeliz sabe fazer, é aprender com os erros, é aprender com as derrotas. E digo mais, ele usa as mesmas estratégias hoje para derrubar a igreja, porque nesses 6.000 anos mais ou menos de existência, ele já colocou muito homem de Deus, muita igreja poderosa, para correr diante da presença dele. Sabe de que forma? Usando estratégias, confundindo, trazendo distração à igreja. E nós vamos tratar a respeito de algumas batalhas que a igreja do Senhor tem que travar e tem que vencer, dando foco na batalha. A primeira batalha que nós entendemos, e que é clara, que Satanás tem usado para tentar tirar o foco da igreja, eu quero que você grave isso no teu coração. A tua batalha, querida, é contra Satanás. A tua batalha não é contra homem, a tua batalha não é contra a denominação, a tua batalha não é contra o teu irmão, a tua batalha é contra ele, porque ele influencia e faz uso dessas estratégias para tentar tirar o foco da igreja. Então você entende que a guerra da igreja, a guerra travada nesta terra da igreja, é contra Satanás e o seu exército, sim ou não? Só que hoje, querido, o povo de Deus, a igreja, a noiva do Senhor, ela tem perdido muito esforço, ela tem direcionado a sua força para batalhar de forma errada. Pior do que isso, contra o adversário errado. Ao invés dela estar fazendo a diferença nessa terra, ao invés dela estar usando os seus recursos, tanto humanos, quanto financeiros, quanto espirituais, para derrotar o adversário das nossas almas, muitas vezes tem usado tudo isso para tentar derrubar o seu próprio irmão. O que a igreja, o que Jesus Cristo, ele disse até mesmo aos fariseus, quando acusaram ele de expulsar os demônios por Beelzebu? Ele falou, olha, como pode Satanás expulsar Satanás? Como pode um exército lutar contra si mesmo? Como posso eu expulsar demônios em nome dos demônios? E ele terminou dizendo que um reino dividido não subsiste, não prospera, não vai para frente. E a igreja do Senhor hoje, nós percebemos que ela tem gastado mais recursos em tentar prevalecer a sua placa, em fazer notório o nome, quem sabe, do líder da igreja, do que lutar contra Satanás. Porque isso aí, até mesmo a estratégia do próprio infeliz, para tentar tirar o foco do chumbo cruzado que vai contra ele. Porque imagina se a igreja do Senhor fosse única,
Imagina se a igreja do Senhor se abraçasse todas as denominações para lutar contra o verdadeiro adversário. Será que a situação desta nação não seria diferente? Mas ela esbarra nas vaidades humanas, ela esbarra nos individualismos humanos, porque eu tenho que aparecer, porque a placa da minha igreja tem que prevalecer. Eu vejo hoje pessoas, pastores, líderes de grandes denominações, usando o tempo da televisão que é pago com dízimo, com oferta de ovelha, para estar denegrindo a imagem de outro ministério. Enquanto isso, meu irmão, imagina você lá no quinto dos infernos, Satanás deitado numa rede, tomando um suquinho de laranja e falando: deixa eles se matar, que enquanto eles estão se matando lá, eu estou deitando e rolando nas costas dele. Enquanto tem gente preocupado em ganhar espaço, em ganhar ovelha de outra denominação, o diabo está matando gente na rua, está prostituindo o outro ali, está escravizando o outro na droga do outro lado, e tem gente se matando. A primeira batalha, querido, que a igreja está perdendo, é a batalha contra si mesmo. O reino do Senhor está dividido. E isso é fato, isso aí é evidente, isso é notório. São pessoas querendo massagear o seu próprio ego, colocando cada vez mais caro. Começou, parece que o modismo de que pastor não é o suficiente, então vamos além, aí vamos colocar bispo, vamos colocar apóstolo, vamos colocar, daqui a pouco vai ser arcanjo, querubim, quarto da trindade, e vai subindo, daqui a pouco vão destronar Deus. Não é verdade? Já tem uma igreja que diz que quando começa o louvor na igreja, a trindade desce, não tem mais louvor no céu. A trindade desce na igreja dele, tem as cadeiras reservadas lá para a trindade, né? E o louvor da igreja dele começa e os anjos param de cantar. Nós estamos chegando ao absurdo, por causa de vaidades humanas, de passar o ridículo e sermos motivo de chacota aí fora, por causa de pessoas dessa estirpe, né, que tenta exaltar o seu próprio nome, que tenta evidenciar o nome da sua igreja, para arrebanhar pessoas de outros ministérios, para tentar fazer a sua igreja maior e mais poderosa. Enquanto isso, na porta da igreja tem gente morrendo. Do outro lado da rua, onde está situada a igreja, pode ter gente morrendo. Porque hoje o foco não é mais ganhar alma, é trazer crentes de outra denominação para dentro da sua igreja. Nós vemos isso evidente no Brasil, nesses programas evangélicos por aqui, das grandes igrejas, das grandes potências gospels evangélicas, trazendo vídeos, fatos, notícias, denegrindo a imagem de outros ministérios, ridicularizando até mesmo outros ministérios, o outro trazendo para si, né, a glória de Deus, dizendo: só aqui que Deus faz milagre, só aqui que Deus opera. Aí pega um irmãozinho lá que foi curado, irmão, aqui dentro dessa igreja nós somos aqui, sei lá, em torno de hoje, aqui tem pouca gente, faltou muita gente, então de 50, 60 pessoas, mas aqui Deus já curou de câncer, Deus aqui já trouxe vida àquele que estava morto, Deus já fez tanta coisa num grupo tão pequeno. Agora imagina um lugar que vai 200 mil pessoas, qual a probabilidade de acontecer milagre no lugar daquele, com um monte de gente cheia de fé? Deus vai fazer mesmo. Aí a pessoa usa o milagre que Deus fez ali para enaltecer a placa da sua igreja, dizendo: sabe por que esse aqui veio aqui? Porque na igreja que ele estava não acontece milagre. Ou seja, então você vem para cá também, sai do teu ministério e pula para cá. Este horário de televisão está sendo usado para evangelizar? Ou está sendo usado para dar glória ao homem e à placa de igreja? Não, porque você está aqui, eu já escutei isso, eu fui num culto uma vez, que era perto da minha casa, e eu estava sem carro, numa prova danada, eu fui num culto perto da minha casa. Aí eu cheguei lá e o pastor começou a falar, porque ele estava em evidência, estava acontecendo. Aí falou: sabe por que você está aqui hoje? Você que é de outra igreja, você está aqui porque na tua igreja não acontece o que acontece aqui.
Eu falei, só estou aqui, seu infeliz, porque eu estou sem carro para a minha igreja. Pensei com o meu coração, porque Deus está aqui, está em todos os lugares, que Deus está até na minha casa, irmão. Se eu fizer um culto lá com eu mais 3 pessoas, e a minha família, Deus vai estar lá também. Nós estamos aqui reunidos, cumprindo uma ordenança de Deus, estamos juntos aqui, fazendo uma homenagem, uma festa de retribuição, prestando um culto racional para Deus, é uma ordenança de Deus, mas aonde você estiver reunido em nome do Senhor, Deus vai estar lá, e se tiver milagre para fazer, Ele vai fazer em qualquer lugar. Enquanto isso, o inferno deita e rola. Enquanto isso, nós estamos vendo as barbaridades acontecendo na Câmara Federal, no Congresso, na Petrobras, em tudo que é lugar. Nós estamos vendo as pessoas aqui em Maringá morrendo e não tem alguém para estender a mão. Por quê? Falta de foco. Hoje, pelo número de evangelhos que tem nessa cidade, ou até no Brasil, não era mais para pessoas morrerem de suicídio. Não era mais para pessoas estarem morrendo por overdose. Não era mais para pessoas estarem sendo usados aí por grupos para roubar, para matar, para distribuir droga, para fazer homicídios. Esse esquadrão aí que governa praticamente as penitenciárias brasileiras, que manda lá de dentro matar, que manda fazer de tudo. Será que se todas as igrejas de Maringá se reunissem para fazer um trabalho em cima disso, em cima dos presídios, em cima das biqueiras, das bocas de fumo por aí, em cima das casas de prostíbulos, será que a situação estaria do jeito que está hoje? Você vê que é uma pequena minoria que está focado em lutar contra Satanás. Mas esta minoria que Deus tem contado para fazer a diferença. Essa minoria que tem feito a verdadeira transformação do lugar onde ele passa. Agora você imagina se todas essas pessoas que vão a cultos sentissem o dever, o chamado de serem usados por Deus para ganhar uma vida por ano. Uma vida por ano. Se somos hoje mais de 20% da população brasileira, em 5 anos, o país todo estaria livre, liberto dessa diferença social, desta barbaridade que nós temos visto por aí. O mundo, quem sabe, não estava presenciando a chacina que está havendo nos países do Oriente Médio, da África, contra os cristãos. Você sabe que no mundo hoje são aproximadamente 7 bilhões de pessoas, e por incrível que pareça, os cristãos não passam de 1,5 bilhão. A gente acha que a maioria no mundo, nós não somos nem perto de ser a maioria. Os muçulmanos hoje já são maior número do que os cristãos. Sabe por quê? Eles têm foco. Eles estão ali, fazendo as estratégias para crescer, para ganhar novos adeptos à sua religião. Até pela internet eles convocam jovens para se aliar. Enquanto isso nós vemos aí até mesmo pessoas orando para ver se fecha a igreja X, Y, Z, para sobrar mais alma para... mais gente, na verdade não está preocupado com alma. Pessoas que estão com esta preocupação, estão preocupadas com a arrecadação. Vamos falar, rasgar o verbo de verdade, é isso aí. Estão preocupados com o poder que aquela igreja está alcançando, pelo número de pessoas, e aí eles colocam uma estratégia semelhante para ver se atrai para o outro lado. Enquanto isso, aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, aquelas pessoas que tinham sido rejeitadas pela sociedade, elas continuam sem ninguém por elas. É fato, você passa a olhar os jornais por aí, você está estampado para quem quiser ver. Por que essa batalha não é vencida? Por que essa batalha, a impressão de que temos é que a igreja tem perdido? Se é promessa de Deus que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor,
por que nós vemos que parece que a coisa está ao contrário? É porque nós não estamos lutando contra o alvo certo. Deus nunca falou assim: olha, as portas da igreja A nunca vai prevalecer contra as portas da igreja B. Deus nunca prometeu isso. Ele falou: olha, as portas do inferno, olha o foco, olha o alvo, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Quem que é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor é a Assembleia de Deus? É a presbiteriana? É a batista? É a IPI? É a IPB? Ou quantas outras denominações? É a comunidade Nova Aliança? Qual é a igreja que Deus se refere aqui? É o corpo de Cristo na terra. São todas as denominações. Só que ao invés de se unirem para batalhar contra o verdadeiro adversário, ele está descansando enquanto as próprias igrejas se degradam. Perdem a cada dia gladiadores, porque um está matando o outro por aí. Essa é a primeira batalha que é travada fora do contexto bíblico. Denominação contra denominação. Perdeu o foco. Esqueceram que o adversário é outro. A segunda batalha ocorre dentro da própria igreja, dentro da própria denominação. Pessoas que convivem na mesma igreja, que sentam, quem sabe, do lado da outra no banco, ou até mesmo em cima do púlpito, e que está um torcendo para a luz do outro se apagar, para que a dele possa brilhar. Meu Deus, pastor, hoje coisa feia. Não é incomum, e você já deve ter visto por aí, eu já vi muito, pessoas que dentro do próprio ministério torce para o time errado, sem perceber passou a fazer o trabalho. Preste muita atenção nisso. Quem que foi comissionado, entre aspas, mas que vestiu a camisa e falou assim: eu sou o adversário da igreja? Quem foi? Quem foi? Aí tem gente que se diz cristão, soldado do exército de Cristo, que está jogando no time errado, está fazendo gol contra, pastor. Sabe por quê? Satanás, ele tem consigo que a obrigação dele é lutar contra a igreja, é matar soldados de Cristo. E aí tem gente dentro da igreja ajudando Satanás, fazendo o papel dele, dando ombrada para ver se sobra mais espaço. Pastor, mas isso existe? Misericórdia, irmão, como existe? Por quê? Porque eles carregam, são pessoas que carregam do mundo aquele sentimento de que tem que competir, que acha que dentro da igreja é uma competição para ver quem brilha mais, quem está mais em evidência, procurando espaço, procurando estar ali numa posição de evidência, numa posição de honra, e estão brigando com aqueles que deviam estar ajudando, estar se unindo para lutar contra o adversário verdadeiro. Se a primeira batalha de uma denominação contra a outra, que já é terrível, imagina agora de um irmão com outro irmão que congrega no mesmo lugar. Hoje nós somos uma igreja pequena, e quase a gente não percebe isso acontecer. E louvado seja Deus, e queira Deus que quando vier o crescimento, a gente mantenha o mesmo espírito. Porque, infelizmente, meus queridos, esses ministérios maiores, mais antigos, se você já teve a oportunidade de participar, você já deve ter visto. Porque se tem uma roda aqui, essa roda está lutando contra outra roda. Aí se mistura as rodas, um parte da roda vem para cá, outra parte da roda vem para lá. Aí aquela parte que estava aqui começa a falar mal da outra que saiu para lá, e aquela outra que saiu para lá fala mal dessa aqui. Pessoas se acotovelando para ter uma oportunidade na frente, para poder mostrar o que sabe, para poder estar em evidência.
criticando, quem sabe, a liderança, querendo tomar o lugar daquele que está de imediato à sua frente. Porque aquela irmã lá, é só um exemplo, hein? Em nome de Jesus. Vai falar, o pastor está usando para dar, né? Em nome de Jesus, querido. Mas aquela irmã lá da coreografia, que lá não leva jeito para aquilo lá, não. Aquele negócio lá, aquilo lá não vai para frente, não. Ih, eu tenho uma ideia muito melhor. Ixi, se fosse eu e começa a roubar o coração de um, tentar roubar o coração de outro. Estou dando exemplo, fica tranquilo, viu, Dani? Começa a roubar aqui, roubar ali. Sabe quem que faz isso aí? É o diabo, irmão. Só que ele não pensa você que ele só influencia aquele que está lá fora, não. A preocupação dele é com aquele que está aqui dentro. A preocupação dele é de derrubar aquele que está aqui, ó. Porque se ele derrubar aquele que está aqui, vai ter muito que está lá que nunca vai entrar aqui. Que aquele que estava aqui ia trazer, e agora ele caiu, além dele cair, ele não vai trazer mais ninguém. Tem um ditado por aí que fala, né, que se o diabo passa uma vez na casa de um irmão, passa 10 vezes na casa de um pastor, né, de um líder, de alguém que é liderança dentro da igreja. É verdade, porque o alvo dele é esse aí. Ele está aqui para isso. E tem pessoa que acha que porque está dentro da igreja, Satanás não tem influência sobre ele. Aí vai gastar todo o esforço da igreja para tentar apagar fogo dentro da igreja mesmo. Ao invés de estar preocupado em fazer missão, ao invés de estar preocupado em fazer uma cruzada evangelística, vai estar apagando fogo, pastor, vai estar preocupado, vai na casa de um, passa um paninho, ai, calma, não vai morrer não, aí vai na casa do outro, mas por que aconteceu isso? Não pode, vamos parar com esse negócio dentro da igreja, e aí toda energia gasta para isso, e o Satanás está lá, deitadão, fala, isso mesmo, fica aí preocupado com essas coisas aí, deixa o mundo lá fora que eu tomo conta. Nós temos que destronar, queridos, esse infeliz, tendo foco, sendo um, abraçando mesmo, uns aos outros. Tem tantas denominações por aí, atacando outras denominações, por causa disso aqui, ó. Por causa de vaidades, ou por causa de diferenças, né, de pensamentos, uma coisinha de nada. Mas não pense você que isso começou agora, não. Os pastores de Ló se desentenderam com os pastores de Abraão. Lá no começo já vi isso aí. Eles tiveram que se separar. Absalão roubou o coração do servo de Davi. Enquanto Davi reinava, Absalão estava lá, sendo usado, né? Deixando ser usado por Satanás. Ei, mas se eu fosse rei. Ei, mas se eu estivesse no lugar de Davi, ó, vocês não iam sofrer mais. Davi nem lembra de vocês aqui, vocês estão esquecidos? Meu Deus, se eu estivesse lá. É que meu pai é assim mesmo, aquilo lá só pensa nele. Ó que infeliz. Ó que infortúnio. E tem muita gente dentro da igreja fazendo igual Absalão, falando contra a liderança. Quando você reúne na casa de um irmão é para falar mal do outro irmão que não está. Reino dividido nunca vai para frente. Reino dividido é tudo que Satanás quer, para deitar e rolar. Enquanto isso, tem gente aí fora, sem proteção, sem ninguém por ele, sem ninguém para estender a mão. Por quê? Porque a energia está sendo gasta para tentar dar uma rasteira no irmão que está do lado. Hoje é dia de ceia aqui na igreja. Dia de ceia é dia de estar em comunhão com os irmãos, amém? Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Queridos, vou dar um exemplo daqui, não é de outro lugar não, mas isso já faz tempo, graças a Deus. Mas teve uma pessoa que saiu da igreja porque não podia ter comunhão com outra pessoa da igreja. Falou, se essa pessoa ficar, eu saio. E nunca mais apareceu na igreja. Eu te pergunto, irmão, aonde que nós vamos colocar a Bíblia? Aonde que nós vamos argumentar para entrar no céu? Hã? E sai e leva o problema consigo. Porque não é na igreja que está o problema, é na pessoa.
Aí sai achando que vai resolver o problema. Quando chega no outro lugar, não vai com a cara de alguém, o que vai acontecer? Ou eu ou ela, decide. Não posso, o pastor não pode decidir. O pastor nunca vai decidir entre uma pessoa e outra. Senão o que ele vai falar para Deus? Ué, você está fazendo acepção de pessoa? Você está preterindo uma em função da outra? Você vai decidir por quê? Quem dá maior dízimo, você abraça? Como é que vai ser? Para Deus, querido, a alma é alma. Uma alma é uma alma. E ela tem mais valor do que qualquer outra coisa nesse mundo. Aí o pastor vai lá tentar apagar fogo, vai na casa de um, conversa, tenta pegar na mão do um, vamos pegar na mão do outro. Enquanto está perdendo tempo com isso, onde podia estar todo mundo abraçado, falando, agora nós vamos atropelar o Satanás. Agora nós vamos sair para a rua, nós vamos arrebentar com tudo. Agora nós vamos fazer uma campanha na mar, vai chacoalhar o roseral. Está lá, se matando para resolver problema. De irmão querendo matar irmão. De pessoas dentro da casa, fazendo oração contrária, para ver se o ministério vai por água abaixo, para tentar sobrar um lugarzinho, para aparecer. Essa é a segunda batalha que Satanás usa para tirar o foco da igreja. É a batalha dentro da própria igreja. Usando o que? Vaidades. Usando o que? Aquilo que nós temos, querido, de mais abundante da nossa vida. Sentimentos maus. Você sabia, querido, que eu e você nós somos maus mesmo? Enquanto nós pensamos, isso não é eu que falo, isso aí é estatística. Enquanto nós pensamos por dia em torno de 1.500 pensamentos bons, nós pensamos 9.000 pensamentos maus. 9.000 pensamentos ruins. Porque ele multiplica uma velocidade danada. É ou não é verdade? A pessoa pisa no teu carro aqui, quantas vezes você pensa em amaldiçoar ela? É na verdade? Tem um problema aí fora, uma confusão, uma intriga, uma dissensão, uma coisa que não der certo. Alguém tentando tirar a paz. Você já pensou 1 milhão de vezes. Você pode não fazer, graças a Deus. Porque uma das características da pessoa espiritual é o domínio próprio. É fruto do Espírito. É você irar, mas não pecar. Você querer fazer, mas não fazer. Mas esse querer fazer mostra o quê? Todo o mal que tem dentro de nós. E esse mal, ele está ali doidinho para sair. Ele está ali se remexendo. E o diabo, ele sabe justamente aonde chutar a tua canela para você sair da benção. Então ele vai usar um aqui, outro ali, outro lá. Aí se você der lado, pronto. Você mata o irmão. Você joga lá de volta no charco de lodo. Aí vai falar ainda, apontar, não falei que não era de Deus? Eu não falei que não era de Deus? Olha lá onde é que está lá. Mas foi ele mesmo que jogou. Essa é a batalha, querido, que só um vence, Satanás. A igreja perde. As portas do inferno prevalecem. Enquanto há divisão, aonde há dissensão, aonde há falta de amor, aonde há falta de compreensão. Aí aquele que devia te ajudar, te levantar, te colocar para cima, é usado para quê? Para tentar, fazer naufragar o projeto de Deus na sua vida. Tentar extrair de você o pior que você tem para arrebentar com o teu ministério, para arrebentar com a tua vida, para arrebentar com a tua fé. De repente ele vai usar alguém, quem sabe, que poderia ser uma referência para você. Aí uma decepção, pronto, joga você lá no lodo de volta. Se você perguntar, pasmem com isso, se você perguntar para quem já fez evangelismo urbano, se você perguntar para as prostitutas, para os viciados que estão aí fora, fala um versículo da Bíblia conhecido aí, ele fala onde está, que lugar da Bíblia que está, prega para você, dá um estudo escatológico, porque sabe tudo. Mas foi quem que jogou ele lá? Satanás. Sabe quem que ele usou? Um irmão do lado.
Um irmão da igreja, um líder que não vigiou. E isso, querido, é a batalha que a igreja perde. A terceira e última batalha que a igreja sai perdendo é aquela batalha onde nós lutamos contra nós mesmos, aonde não é uma dominação contra a outra e não é um irmão contra o outro, é eu comigo mesmo. Quando eu deixo aflorar o pior de mim, porque eu não tenho desculpa, por mais que Satanás possa pintar e bordar, meu irmão, eu não tenho desculpa para me deixar ser levado. Eu conheço a palavra, eu conheço o evangelho, eu medito nele, eu sei quais são os frutos da carne e do espírito. Então por que eu perco a batalha? Porque eu quero, porque eu não vigio, porque eu me deixo levar pela emoção, porque eu me deixo levar pela carne, porque eu me deixo levar pelo sentimento maligno. Isso, meu irmão, prato cheio mesmo. Aí quando o diabo vê que você está ali titubeando, que você já está ali na beira do barranco, é só ele dar um empurrão, meu irmão, ele pega, ó, né? Ele só dá o golpe de misericórdia, irmão. Você já está praticamente caindo. É só ele dar o último empurrãozinho e o abismo te espera. E o abismo não me espera. E o charco de lodo está lá fora esperando para a gente se lambuzar de novo. Então, meu irmão, para não perder nenhuma dessas batalhas, para a gente ser mais do que vencedor, nós temos que batalhar do lado certo, contra o adversário certo. A nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue, não é contra a pessoa que te desaforou, não é contra os políticos que estão roubando, não é contra a corrupção. A nossa batalha é com aquele que está por cima, dominando, influenciando, fazendo tudo isso acontecer para tirar a tua paz, para você perder a tua batalha individual. A tua batalha é contra as hostes espirituais da maldade, os principados, as potestades, Satanás e seu exército. Quando a igreja do Senhor tiver esse foco, pode ter certeza que esse mundo vai ser transformado, que esse mundo vai ser renovado. Mas pastor, a Bíblia diz que nos últimos dias a coisa vai piorar. E não está piorando? E por que está piorando? Se Salomão tivesse aqui e falasse assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É na verdade materialismo, pessoas tendo a igreja preocupada só em prosperidade, só em crescer financeiramente, ministerialmente, mas não quer, na verdade, fazer o que Jesus falou, lutar contra aquilo que destrói o mundo, contra aquilo que destrói as vidas das pessoas, que leva para o abismo, que vai terminar em lago de fogo. Essa é a derrota da igreja, quando perde uma alma que poderia estar salva, que poderia estar na igreja. Tragédias estão acontecendo a todo momento, e elas só podem ser evitadas. Não pense você que depende do secretário de segurança do Estado, não pense você que depende da Dilma Rousseff, do Lula, de quem quer que seja, Aécio Neves. Para mudar a sociedade, querido, precisa ter amor no coração, precisa de pessoas que abracem a causa, que a hora que a pessoa está lá para fazer uma besteira, chega e abraça. Você não vai fazer, sabe por quê? Porque Jesus te ama. E tem outra coisa, nós vamos juntar uns 10 irmãos da igreja que nós vamos fazer uma campanha aqui, esse infeliz vai deixar a sua vida. Quantas pessoas do teu lado, que você ouve falar, está com depressão, está morrendo, cheio de problemas, cheio disso, cheio daquilo. E muitas vezes a gente se acha impotente, porque a gente se vê sozinho. Imagina se aqui em Maringá tem em torno de 300 e quase 400 mil habitantes. Se você colocar que tem mais de 20% de evangélico, são quase 100 mil pessoas
100.000 pessoas, irmão, arregaçando as mangas, que seja metade só intercedendo, orando, não precisa sair todo mundo não, mas tivesse pelo menos metade orando, intercedendo, clamando, essa batalha já estaria de uma outra forma. E se a outra metade saísse unida, pode ter certeza que nós viveríamos uma outra realidade. Mas infelizmente a batalha tem sido perdida, e muitas vezes perdida, não por fora de batalhar, mas por batalhar da forma errada, com o foco errado, contra o adversário errado. Que nessa noite, meu irmão, Deus, Ele quer o quê? Que a gente se una. Estou colocando todas as diferenças de lado. Se una num amor só, numa fé só, num corpo só, num alvo só, numa direção só. É como se numa luta de cabo de guerra todo mundo puxasse para o mesmo lado. Ia ser fácil ou difícil? Imagina, pegar uma corda ali, quadra um lado e quadra o outro. Ia ficar aquele impasse, um puxando para o lado. Aí se os 8 fossem para um lado só, o negócio ia fluir muito melhor. E muitas vezes não flui. Eu vou contar algo aqui, já encerra a mensagem. Uma certa vez, um governador do estado, vou dizer o nome aqui porque também eu não voto nele, mas por isso que eu já estou falando, que não é propaganda política que eu estou fazendo, né? Mas só para contar o fato. Não que ele seja um mau político, não é nada disso. É questão de gosto, né? Mas o Roberto Requião resolveu dar um dinheiro, uma verba, uma parte da verba do estado para as igrejas. Igrejas em geral, todas as igrejas, denominações. Porque ele entende que as igrejas fazem um papel social que tira peso das costas do Estado. Aí ele chamou o líder da igreja evangélica, o líder do espírita, o líder da Umbanda, o líder não sei do que lá, e chamou dos evangélicos. Todos receberam verba do Estado, menos um. Adivinha quem foi? E sabe por quê? Porque não chegaram no consenso. Os líderes evangélicos não chegaram no consenso. Por que vai dar para ele e não vai dar para mim? Por que está dando um X para ele e só Y para mim? E por que não isso e não aquilo? Não chegaram no consenso. O secretário que estava responsável por isso falou: olha, eu consigo conversar com todas as religiões, mas com os evangélicos é difícil, porque eles não me apresentam um líder, alguém que possa falar por eles, num projeto coeso, único. Eles não sabem nem para que é o dinheiro, nem para que vai usar. Por que nós vemos, sem falar aqui de religião, por que nós vemos igrejas católicas nas melhores praças da cidade e os evangélicos não ganham terreno? Porque se der para um, vai ter 10 de bico lá na porta da igreja. Por que você deu para aquela igreja? Em vez de comemorar que, né, abriu mais uma igreja, não, por que você deu para ele? Por que você não deu para mim? Está errado, vou para o Ministério Público. O que é isso? Esses dias eu estava comentando, o pastor Sam, falei, eu tinha visto um ponto lá na Allan Kardec, lá, quando nós estávamos pensando em colocar uns pontos de culto diferentes, em lugares diferentes. Eu tinha passado na frente de um lugar e vi um lugar legal, eu tinha acabado de construir assim, um aluguel até barato. Falei, eu podia abrir um trabalhinho aqui, né, um lugar pequeno, um aluguel barato, começar uma obra e tal. E aí foi passando os dias e não deu certo, porque a pessoa que a gente estava conversando para liderar acabou não dando certo. E aí esses dias eu passei lá, abriu uma cervejaria, uma distribuidora de cerveja. Eu falei, pudesse ter aberto pelo menos outra igreja e outro, né? Não importa que placa que fosse, mas ao invés de estar trazendo destruição, estaria trazendo vida. Mas tem gente que enxerga de forma diferente. Bom, melhor que abrir uma cervejaria, mas não abriu o ministério do fulano de tal, né? Não abriu a outra igreja. Eu já fui, irmão, censurado por ter, quando nós precisamos trocar de ponto, que o lugar onde a gente estava não saía alvará,
porque era uma área residencial, nós precisávamos desesperadamente pôr a igreja para orar. E quando nós colocamos a igreja para orar para um lugar, Deus preparou um lugar, o irmão me ligou, falou: olha, a pessoa que estava no meu ponto comercial lá, ela falou que não ia sair, até fez uma reforma no ponto, porque falou que queria renovar o contrato bastante tempo. Mas agora do nada ela apareceu, disse que apareceu um ponto que dá certinho para ela e quer entregar o ponto. Você não quer ficar lá? Eu falei: é de Deus, eu tenho prazo de 15 dias para entregar o lugar que eu estou. Isso aí é providência, nós estávamos orando. É de Deus, vamos para lá. Quando eu cheguei lá, irmão, misericórdia, tinha um ponto de cu de uma outra igreja para baixo, mas o pastor me amaldiçoou, irmão, para tudo que é lado. Começou a falar para tudo que é pastor que eu conhecia, que eu tinha ido para lá para roubar as ovelhas do ponto de cu dele, e que Deus tinha revelado que aquele ponto era dele. Um dia eu tive a oportunidade de conversar, eu chamei esse pastor para conversar na igreja. Eu falei: eu preciso conversar com você, irmão, porque eu sempre tive comunhão, e isso que está acontecendo não é de Deus. Não sei, Deus não está num negócio desse, mas nunca. Eu falei: a primeira coisa, você acha que se Deus tivesse prometido isso aqui para você, eu ia frustrar o plano de Deus? Quem que sou eu para frustrar um plano de Deus? Você acha que eu tenho esse poder, meu irmão? Então eu tô bem, né? Na fotografia. Aí contei para ele que nós tínhamos orado, que nós tínhamos que trocar de lugar e tudo aquilo. Eu falei: agora, se você quiser o ponto, tudo bem. Você fica o ponto, não vou brigar com você por causa de ponto, não. Nós já estamos até vendo outro lugar, foi de lá que nós viemos para cá. Se você quiser, o ponto é teu. Ele falou: ah, é? Eu falei: é. Quando você paga aluguel? Eu pago X. Ah, não, mas esse tanto eu não posso. Eu falei: então por que você estava brigando por causa do ponto? Ah, porque também, agora nós já vamos abrir lá em outro lugar, lá não sei na onde. Eu falei: mas e o propósito de Deus que falou que era aqui teu lugar? Enfim, reino dividido, lutando contra o mesmo lado, fazendo gol contra, não é? Isso, meu irmão, é tudo que o diabo quer. Que nós dispersamos os nossos esforços para outro lado, tiramos o foco dele, porque quando a igreja se une, meu querido, ele é metralhado, ele é alvejado por todo lado. Quando tem união, o povo se une, é oração, é jejum, é consagração, é vigília, é evangelismo, a igreja vai para cima mesmo, ele tem que recuar, é fogo cruzado, ele não tem como aguentar. Então é por isso que ele tenta colocar esse tipo de coisa, para tentar tirar o foco da igreja. Vira essa metralhadora para o outro lado, vira para o teu irmão aí, vira para a placa de lá, vira para não sei na onde, mas tira de mim, é isso que ele quer. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus diz ao nosso coração nessa noite, que nós fomos chamados para lascar fogo no inferno. Nós fomos chamados para batalhar pelo mesmo reino. Pequenas diferenças vão ficar sempre de fora, por quê? O amor de Cristo nos uniu. Nada é maior do que esse amor. Qualquer diferença teológica, qualquer pensamento diferente em relação à doutrina, uso e costume, ou isso ou aquilo, fica por lá de fora. O amor de Cristo é o que nos uniu. O chamado ministerial que partiu do trono do céu é o que nos trouxe a usar essa farda. Então nada pode tirar o nosso foco, nada pode fazer a igreja dispersar, nada pode fazer ela perder a atenção naquilo que ela foi chamada para fazer. Amém? Que é despovoar o inferno e povoar o céu. Amém? Quem concorda comigo, fique em pé. Aleluia. Nós já vamos fazer a ceia, queridos. Nós vamos ter hoje também a apresentação de novos membros, né? Vamos fazer formalmente aqui a apresentação de novos membros, mas nós vamos fazer a ceia, porque tem um abençoado, né, que vai ter que fazer uma viagem aí profissional. Nós vamos fazer questão, né, de servir a ceia. Amém? Todos os irmãos que vão cear, permaneçam em pé. Antes disso, eu quero também fazer uma oração para você que ouviu essa palavra. Amém? A nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta é espiritual. A nossa batalha é unicamente contra a força do mal que tenta destruir
a vida das pessoas. A obra-prima de Deus, o homem, a mulher, é isso que ele tenta fazer, destruir, roubar, matar e destruir. Mas Deus, ele nos convocou para levar vida e vida abundante para essas pessoas. Amém? Para esse mundo tenebroso. Vamos orar a Deus. Pai celestial, agora, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, nós estamos, Senhor, na tua casa, reunidos neste lugar para louvar, adorar o teu santo e teu bendito nome. E também, meu Deus, para receber no nosso coração uma palavra que veio do céu. Sabendo, meu Deus, nesta noite, que nós não devemos desviar o nosso foco, Pai, porque fomos comissionados por este exército para estar pelejando, meu Deus querido, contra as hostes espirituais da maldade deste mundo tenebroso, meu Senhor, contra Satanás e os seus anjos caídos que tentam frustrar os planos divinos do céu. Em nome de Jesus, ó Deus, nesta noite nós repreendemos todo sentimento, Pai, de contenda, de intriga. Ó Deus querido, a tua palavra ela é fiel e é verdadeira. Ela diz, Senhor, que nós colocarmos a oferta no gasofilácio. Se nós tivermos algo contra alguém ou alguém tiver algo contra nós, nós devemos colocar a nossa oferta do lado, se consertar com o irmão e voltar para colocá-la como oferta ao Senhor. Dessa mesma forma, ó Deus, nós não queremos ter, ó Pai, mancha na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada contigo. Nós sabemos que nós fomos chamados, Pai, para lutar do mesmo lado, indiferente, meu Deus, da placa ministerial, do nome da igreja, indiferente, Senhor, daquilo que eu acredito como estratégia ou não, se eu concordo ou não concordo, quem sabe com a roupa que um usa, com o jeito, quem sabe, de um pregar ou de outro pregar, que na verdade, meu Deus, nós fomos chamados para ser um, assim como o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se fez um com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. A tua igreja tem que se abraçar, tem que ser coesa, tem que ser uma só, sem divisão, sem contenda, sem nenhum espírito, Senhor, de facção. A tua igreja tem que ser unida no mesmo propósito, Senhor. Por isso, nesta noite, Pai querido, se existia algo que estava, quem sabe, Senhor, servindo de pedra de tropeço na nossa vida espiritual, ministerial, na nossa vida com o Senhor, esta pedra já foi retirada para a glória do Senhor. Neste dia, meu Deus, nós entendemos, Pai, que o nosso foco, os nossos esforços têm que estar direcionados para lutar do mesmo lado contra o verdadeiro adversário, o inimigo de Deus, o inimigo de toda bondade, o inimigo do amor, o inimigo da vida. Que o Senhor nos revista de toda a armadura para vencermos, Senhor, todas as tentações, todas as batalhas que esse adversário, Senhor, colocar à nossa frente. Quando eles impor, Senhor, qualquer tipo de guerra, nós sabemos, Senhor, que nós temos o nosso amigo ao lado para contar, Pai, para nos ajudar nesta batalha. Que nós não estamos sozinhos, que o Senhor levantou um grande exército, Senhor, nesta cidade, dentro desta igreja. Pessoas, Pai, que o Senhor levantou para estar ao nosso lado, para nos ajudar nos momentos difíceis, para ser, quem sabe, Senhor, um braço amigo, um ombro amigo no momento da aflição. Que nós possamos ser um, Pai, dando o ombro um para os outros, dando um braço um para os outros, nos abraçando num só propósito, ó Deus, que é morar no céu e levar, Pai, todas as almas para apresentar ao Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus, nos fortalece como soldados. Coloca a divisa, Senhor, no braço. Conta, meu Deus, com cada um que aqui está. Capacita aquele que o Senhor chamou, escolheu. Reveste, Senhor, de toda a armadura contra todos os avanços, todas as investidas do nosso adversário. E nós possamos sair, Senhor, de todas essas batalhas
vencedores, mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Jesus Cristo de Nazaré. E só os soldados de Cristo que entenderam esta palavra, aplauda Jesus, glorifique a Ele.